Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês e hoje é de português. E aí, galera, como estão os estudos? O que é que vocês estão fazendo? E aí, estão respondendo os desafios? Estão enviando para o professor, o tutor de vocês, quem estiver aí com o tutor? Hoje vamos rever mais um pouquinho sobre numerais. Tem lá no material de vocês, na página 62. E vamos ver aí e responder e enviar para o professor. Certo, galera? Vamos ver o material que eu preparei falando um pouquinho sobre os numerais. Nosso papel de parede, né? Posição numeral. Vamos saber para que serve, onde é colocado. Como conhecer o numeral? É a palavra que indica os seres em termos numéricos. Isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Aí, para que serve um numeral? Para indicar o número numérico, né? Uma pessoa, duas pessoas, três, a quantidade. 3 cadeiras, 2 balas, um bolo. Classificam-se em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. São os numerais. Exemplo: os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. O numeral aqui, né, está em destaque. 4, o quê? Ingressos. Então, 4, numeral, atribui numérico de ingressos. Eu quero café duplo. E você? Duplo aqui, né, o numeral, atribui o numérico de quê? De café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Aqui o numeral, né? Primeira, numeral, situa o C, no caso a pessoa, na sequência da fila. Quem é a primeira? Primeiro o quê? Pessoa. Primeiro carro. Então, tá marcando, né? A posição, a quantidade de um C. Os cardinais, vamos ver um pouquinho aqui o que é um cardinais. Indica contagem, medida, é o número básico. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, milhão, bilhão. Então, os cardinais são as numerações que nós corriqueiramente, né, atribuímos e estamos aí colocando em qualquer contagem. Agora, os fracionários indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, um terço, 2/5, 20avos, centésimos, milésimo, milionésimo e bilionésimo, e assim sucessivamente, né? Então é chamado aqui de fracionário. De meio quilo, né? Meia dúzia, 2/5, um terço. Então é fração. Os multiplicativos agora expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quadruplo, quintuplo, sextuplo, septuplo, octuplo, nonotuplo, dectuplo, centuplo e assim também, etc. A leitura dos numerais.
separando os numerais em centenas de trás para frente, obtém-se conjunto numérico em forma de centena, e no início, também de dezena ou unidades. Entre esses conjuntos, usa-se vírgula. As unidades ligam-se pela conjunção e. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui tem 1.203.726. 1.000.000, 200, 203.000, 726. Aqui, onde veio? Então, essa conjunção E faz essa ligação dos numerais, separado por vírgula, e as unidades, né? E ligam pela conjunção E. Aqui outro número, outro exemplo. 45.525. Para fazer a junção dos números, né? As dezenas com as unidades. Flexão dos numerais. Os numerais cardinais que variam em gênero são 1, uma, 2, duas, e o que indicam centenas de 200, 200, em diante, 300, 300, 400, 400. Então, essa é a flexão do verbo, traduzindo, tanto para masculino ou feminino. Agora aqui, cardinais como milhão, bilhão, trilhão, variam em números, milhões e bilhões, trilhões. Os demais cardinais são invariáveis. Aqui temos o outro. Os números ordinais variam em gênero e número. Os ordinais primeiro, primeira, primeiros e primeiras, segundo, segunda, segundos e segundas, milésimo, milésima, milésimos e milésimas. Eles também têm essa variação. Os numerais multiplicativos não são variáveis. Quando atua em funções substantivas. Exemplo: fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Então, aqui, eles são invariáveis. Fizeram, aqui está no, vamos dizer assim, no termo feminino, mais o dobro de esforço. E conseguiram o triplo da ação. Então, foi, digamos assim, foi um conjunto entre masculino e feminino, todos juntos. Exemplo: emprego dos numerais para designar papas, reis, imperadores, século e partes em que se divide uma obra. Utiliza-se os ordinais até décimo e a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo, né? Como aquele Papa Pio 10, 12. Então, aqui vem esses empregos dos numerais. E depois disso, né, coloca agora os numerais cardinais. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui os cardinais. João Paulo II, Tomo XV, Dom Pedro II, Luís XVI, Ato II, capítulo 20, século VIII, século XX, canto nono, João 23,
Esses são os exemplos dos cardinais. Para designar lei, decreto e portarias, utiliza-se ordinais até o nono e o cardinal de 10 em diante. Aí, exemplo aqui, artigo 1º, artigo 10, artigo 9º, artigo 21, então, os exemplos são esses. Até o 9, né? Fica assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Depois disso, artigo 10, 11º, 11, artigo 12, artigo 21. Ok, galera? Ambos e ambas são considerados numerais, significam um e outro. Ambos e ambas podem ir naquela festa, caso, ou um ou outro, né? Homem e mulher, menino e menina, os dois, ou uma e outra, as duas, e são largamente empregados para retomar pares de seres aos quais já se fez referência. Por exemplo, Pedro e João aparecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Então, os ambos quem? Pedro e João. A forma ambos, os dois, é considerada enfática. Atualmente, seu uso indica afetação, artificialismo. Mesmo aqui, assim, serve, né, para não repetirmos os nomes. Se aqui não tivesse ambos, iam colocar de novo, né, Pedro e João. Pedro e João agora participam das atividades. Então, para não ser repetitivo, colocou ambos, os dois, por igual. Certo, galera? Agora o nosso desafio. Dê exemplos de numerais que você conheça. Numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. A, B, C, D. Escrevam aí no caderno, envie, professor, tire foto, envie. Basta 2 ou 3 números de cada um. Certo? Facinho. A mensagem da semana. E o link da atividade está aí. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Então, lute, corra atrás, não fique parado esperando cair do céu. Certo, galera? Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.